aqui como amigo do Tenente Coronel Mauro Cid. Não pretendo nem entrar, vou transmitir uma mensagem de apoio irrestrito a ele. Sou pai de 3 meninas, assim como ele. Hoje completa 70 dias que o Tenente Coronel está preso, sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma denúncia, para que ele se mantenha na prisão preventiva. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de agosto de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Fábio Van Garten, ex-chefinho da SECOM de Bolsonaro, piloto do gabinete do ódio e dublê de advogado de Bolsonaro, agora vai para o outro lado do balcão. O Van Garten, ele foi denunciado, você viu aí ele falando sobre o Mauro Cid, né? Ele precisava muito, né, se solidarizar com o Mauro Cid, porque o Mauro Cid andou falando muita coisa dele, e ele que não via nada de relevante na prisão do Mauro Cid, depois o Mauro Cid falou demais e falou muito e falou inclusive sobre ele. Em depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid contou sobre uma viagem de Fábio Van Garten aos Estados Unidos em março de 2023, quando Bolsonaro ainda morava em Orlando. Indiciado pela Polícia Federal no inquérito das joias, o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, foi mencionado por Mauro Cid no depoimento que o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro prestou aos investigadores sobre o assunto. O militar disse à Polícia Federal que Van Garten, que é advogado e assessor de comunicação de Bolsonaro, veja só, esteve nos Estados Unidos em março de 2023, quando o Bolsonaro ainda estava lá em Orlando, fugido do Brasil. O Cid, porém, disse que não sabia qual teria sido a participação de Van Garten no caso e que o seu contato durante a recompra das joias teria sido com Frederic Vassef e Osmar Crivellati, então segurança de Bolsonaro. O que Van Garten fez nos Estados Unidos, segundo aliados, confirmaram que ele esteve lá. O objetivo da viagem seria pegar com Bolsonaro uma procuração para constituir a defesa do Bolsonaro no caso das joias. O advogado tinha viajado para buscar a procuração pessoalmente, após a PF recusar a primeira procuração, por meio da qual o advogado Paulo Bueno era indicado para a defesa de Bolsonaro. Van Garten diz que o indiciamento é uma afronta legal. Ele foi indiciado pela Polícia Federal, não é? Ele é uma das 12 pessoas indiciadas pela Polícia Federal no inquérito das joias. O cerco se fechou. Ele foi indiciado, ele já estava previsto o indiciamento dele, porque o Mauro Cid falou bastante sobre ele. E agora o triunfo do Estado policial, segundo ele, vai obrigá-lo a mudar de lado no balcão. O fato é que a PF indiciou ele mais 11 como cúmplices de um esquema enorme que envolveu até o avião da Presidência da República sendo abastecido com dinheiro público, levando um general de 4 estrelas, que um sujeito desse chega a ganhar 300 mil reais por mês, para não fazer nada. Ele estava lotado na Apex, o pai do Mauro Cid, não é? E um sujeito com um cargo desse, com uma posição dessa, pega um avião, vai para os Estados Unidos levar joias para vender. E o Bolsonaro diz que o caso dele é igualzinho o reloginho do Lula, que ele ganhou e que tem o nome do Lula gravado atrás do relógio. Mas o fato é que o Van Garten agora pediu para sair. Van Garten deixa a defesa de Bolsonaro no STF e desabafa. Fui obrigado. Advogado e aliado de longa data de Bolsonaro, Van Garten vai oficializar no STF o seu afastamento dos inquéritos que miram o Bolsonaro. O Fábio Van Garten vai deixar a defesa de Bolsonaro nos inquéritos que miram o ex-presidente do Supremo. A medida ocorre após a Polícia Federal indiciar o advogado no caso das joias. E a PF acredita que Van Garten atuou na recompra de um Rolex nos Estados Unidos
com o objetivo de atrapalhar as investigações. O defensor de Bolsonaro nega qualquer irregularidade e afirma ser alvo de uma tentativa de criminalizar a advocacia. Veja só, ele já colocou no mesmo balaio todos os advogados do Brasil, no mesmo balaio dele. Será que são todos os advogados do Brasil que saem viajando pelo mundo para recomprar itens que os clientes roubaram do Estado brasileiro? O Fábio Van Garten informou que vai oficializar seu afastamento no STF para seguir o que estipula o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Por dever de ofício, serei obrigado a me afastar da defesa em que participo nas causas de Bolsonaro, cumprindo assim o que determina o Código de Ética da Advocacia e legislação em vigor. Ética é o que está faltando nessa história toda aí. E a razão é simples: por minha atuação como advogado, fui injustamente... Imagina, ele diz que ele foi indiciado porque ele é advogado de Bolsonaro. Veja que loucura, quem é que vai acreditar numa coisa dessa? E o outro advogado que não foi indiciado? Por que só ele foi indiciado? E a razão é simples: por minha atuação como advogado do ex-presidente Bolsonaro, fui injustamente indiciado pela Polícia Federal no caso da suposta venda e compra de joias presenteadas ao ex-presidente da República. Van Garten prosseguiu: com isso, mesmo sendo um caso latente de criminalização da advocacia, não poderei mais representá-lo, uma vez que o conflito de interesse fica consignado. Mais uma vez, eu tenho que falar de novo isso. Não é possível que ele diga que estão tentando criminalizar a atividade advocatícia ao prendê-lo. Primeiro, que ele se dá uma importância que nem daqui a 10 vidas ele vai ter. Segundo lugar, que tem outro advogado. O Bolsonaro tem o outro Cunha Bueno lá, Bueno da Cunha, que é inclusive um monarquista, um bolsonarista fanático, que era torcedor do Bolsonaro, virou advogado do Bolsonaro, e esse não foi indiciado, né? Continuo convencido que os inúmeros inquéritos abertos contra Bolsonaro se caracterizam por uma inominável perseguição política e onde por diversos momentos a Constituição foi desrespeitada. É a mesma história, né? Tudo bem, né? É aquela coisa: se você for a uma prisão, todo mundo lá dentro é inocente. Pela linha apresentada por investigadores da Polícia Federal, Van Garten se aliou também ao advogado Frederic Vassef. Esse sim está indiciado, mas é porque ele simplesmente pegou um avião com dinheiro vindo de alguém que tinha negócios com o governo Bolsonaro, foi lá, tirou 300 mil reais do bolso dele e recomprou 250 mil reais do bolso dele e recomprou o Rolex que o Bolsonaro tinha mandado o pai do Mauro Cid vender lá. Interlocutores dos dois advogados rebatem a versão e ponderam que a chance de Van Garten e Vassef atuarem em conjunto seria remota, uma vez que teriam zero afinidade. Um odeia o outro, viu? E um começa a fazer acusação ao outro. Vai render muito essa história. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.